Feliz sábado, povo de Deus! Amém, glória a Deus, que bênção, irmãos. Muito feliz de poder estar aqui com vocês. Essa igreja aqui abraçou os comportores. Que alegria, irmãos, que alegria. Olha, vou dizer para vocês que é difícil encontrar uma igreja assim, que abrace a comportagem, né? E eu louvo a Deus aqui pela recepção que nós tivemos aqui com a igreja. E é por isso que você não pode deixar de vir no JA de hoje à noite, de hoje à tarde. Que horas? 17 horas, né? 17h30. Aqui nesse JA, irmãos, nós iremos sortear alguns brindes, mas os maiores brindes que nós temos é esse aqui, um dos maiores, melhores. É a Mensageira do Senhor. A Mensageira do Senhor, irmãos, é o melhor livro da Igreja Adventista que fala da vida da irmã White. Não existe uma literatura tão completa da vida dela como a Mensageira do Senhor. Inclusive, vem contando a vida pessoal, a vida profética, ela como mulher, ela como uma pessoa à frente do seu tempo. E aqui vem com fotos também dos pioneiros da igreja. É um livro fantástico que não pode faltar na vida daqueles que admiram dos Filhos de Profecia. A partir da leitura deste material aqui, você vai ter uma completa noção da vida da irmã White, da influência que ela realmente teve na igreja adventista. Fantástico, é um livro obrigatório para o estudante de teologia do primeiro ano. Muito bom, A Mensageira do Senhor vai ser sorteado aqui no JA, mas você precisa chegar no horário para pegar também esse sorteio dela. E um outro material que estaremos sorteando, dentre outros brindes que teremos também no JA, é importante dizer isso, é o Mente Positiva. O Mente Positiva é o lançamento da Casa Publicadora Brasileira para este ano. É um manual fantástico. O Mente Positiva, ele vem falando a respeito de como desenvolver um estilo de vida saudável, trata do aspecto psicológico, aborda também um pouco o aspecto da saúde física do indivíduo em todo, vem falando sobre ansiedade, depressão, medo, como você superar problemas financeiros, enfim, é fantástico. E esse livro aqui ele tem uma história interessante. Por quê? Porque nós, comportores, estávamos pedindo um livro assim para a Casa Publicadora, batendo de casa em casa, indo nas empresas, enfim, e percebíamos que as pessoas estavam pedindo o livro nesse estilo. Então ele foi um livro que primeiramente foi consultado os comportores, e aí então foi lançado então o Mente Positiva, um material excelente, e você vai ter acesso a esse material se você chegar ao horário. Quem sabe você pode estar levando Mente Positiva ou Mensageira do Senhor para a sua casa e outros brindes que nós teremos. Enfim, irmãos, a obra da comportagem, ela é uma obra fantástica. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, é porque um dia um comportor foi bater na escola pública onde meu irmão estudava, e ali naquela escola ofereceu a assinatura do nosso amiguinho. Em um momento em que minha família estava passando por uma situação delicada, um problema de saúde do meu pai, meu irmão procurando igrejas, e através daquele comportor, oferecendo a assinatura do nosso amiguinho, começou um contato. E eu digo para vocês, irmãos, a minha mãe passava em frente à igreja adventista, e ela está lá embaixo, escutando isso, e ela está aí para não dizer que é mentira. Ela passava em frente à igreja adventista ali de Campo Grande, ela trabalhava no Rocha Faria. E ela falava assim, olha, lá estão os babacas dando dinheiro para os pastores. Olha o que ela falava. Mas um dia, irmãos, o Espírito Santo tocou na vida dela. E o filho dela vai ser pastor. Irmãos, a obra da comportagem é uma obra linda. A irmã White descreve que muitas pessoas lá no céu, muitas pessoas no céu terão acesso, irão atribuir a sua conversão aos livros da comportagem. O comportor, irmãos, ele chega aonde a igreja não chega. Comportando aqui nesta região, encontramos muito ex-adventistas. Pessoas há 20 anos afastadas da igreja. 20 anos. Inclusive porque a igreja está em obra, né? Falou assim, olha, mas a igreja aqui, eu pensei que a igreja estava fechada, mas não, está em obra. Irmãos, quando que a igreja iria chegar nessas pessoas? Nunca. Nunca. O comportor, irmãos, ele chega aonde a igreja nunca chega. E é por isso que a comportagem, ela faz parte da igreja adventista. A igreja adventista, irmãos, ela nasceu através da comportagem. O comportor no sul de Minas,
no sul do Rio Grande do Sul. Ali foi iniciada a obra da Igreja Adventista. Eu tenho aqui, irmãos, experiências maravilhosas, testemunhos do que aconteceu nessas férias. E poucos apenas. Pessoas que nunca entrariam aqui. E eu vou ler apenas um testemunho simples. A Maiara contando aqui, eu pedi para que todos escrevessem uma redação a respeito, e eles estão escrevendo de vários testemunhos que têm acontecido nessas férias. Mas, notem bem, aqui ela diz o seguinte: saí dali, fui para a minha terceira tentativa de uma saudação animada, o dia de trabalho, e desceu um senhor, aparentemente não muito amigável. Ele relutou um pouco para me deixar entrar na casa, porque o comportor ele tem que entrar na casa. Não pode dar oferta na calçada, tem que entrar. E ele relutou um pouco para deixar entrar, mas com calma e ânimo, ele finalmente permitiu que eu entrasse. Em nossa conversa, ele falou que era um kardecista. E eu pensei, o bairro onde ela estava trabalhando, tem muitas pessoas espíritas, ela diz. E eu pensei, é um bairro só de espíritas? Pensei em fazer uma oração e ir embora para não perder muito tempo, já que ele não quis ficar com o mente positiva. De repente, ouvi Deus falar: pegue o grande conflito. Eu não queria pegar porque achava que não iria mudar em nada. Mas de novo uma voz falando para eu pegar o livro. Eu peguei e quando eu mostrei o livro, ele não pensou duas vezes e ficou com um grande conflito. Irmãos, a obra da comportagem, existem outros testemunhos aqui. À tarde você vai ver testemunhos, irmãos, maravilhosos. Testemunhos emocionantes de como Deus realmente tem operado um milagre no bairro de Madureira, através da obra da comportagem. E louvado seja Deus pela iniciativa da igreja. Há 3 anos, irmãos, queríamos pôr... 3 ou 4 anos que na campanha aqui, né? Em Madureira, de comportores. Há 3 anos, irmãos, há 1 ano atrás eu quis pôr a campanha aqui em Madureira. Há 1 ano atrás. Nós não conseguimos casa, e procurando, e nós não conseguimos. E faltando, e fechamos uma casa, enfim, faltando, na sexta, a campanha iria chegar na quinta, na quinta posterior, quando foi na sexta-feira anterior, estávamos com dinheiro na mão, o pastor estava com dinheiro para pagar a casa, e o rapaz desistiu em cima da hora. E eu pensei, o pastor ligou para mim, eu pensei, então, lá, Alexandre, nós não conseguimos casa. Existe outro local, e eu pensei, mas poxa vida, há 1 ano atrás eu quis pôr a campanha em Madureira e não consegui, por causa de problema de casa. E agora, será que vamos ter o mesmo problema? Eu pus naquela época a campanha em Bangu. Será que vamos ter o mesmo problema? E eu orei a Deus e eu falei, não, Senhor, o Senhor está dirigindo essa campanha, o Senhor é o líder dessa campanha. E aí o pastor entrou em contato com os irmãos da igreja, e ele ligou para mim, Alexandre, a situação é essa, a igreja está em obra, enfim, mas os irmãos, eles estão de prontidão. E irmãos, eu acredito que era, e pelo que eu tenho testemunhado nessa campanha, eu acredito que era plano de Deus para que essa campanha estivesse aqui, irmãos. E que Satanás não queria realmente, porque o cara havia fechado a casa conosco. Enfim, louvado seja Deus, porque a igreja entendeu isso e tem abraçado. Muito obrigado. Nós, comportores, não temos como agradecer a vocês o tamanho privilégio que vocês estão dando para nós de permanecer aqui nesta igreja, né? E sair para trabalhar aqui nesse local. Para nós, irmãos, tem sido um privilégio, uma bênção muito grande. Deus seja louvado por isso. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar a Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai, lhe agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Pai, porque ao longo de nossas vidas nós temos visto a Tua bênção, Senhor, a Tua proteção diante de nós. Agora, meu Deus, nós iremos abrir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ao meditarmos no texto bíblico desta manhã, verdadeiramente, Senhor, ela venha causar um impacto na vida desta igreja, na nossa vida,
para que quando venhamos a sair daqui, Senhor, o Teu Santo Espírito possa inundar o nosso ser e venhamos a ser testemunhas Suas aonde quer que estejamos, meu Deus. Quando todos nós, meu Pai, entramos na igreja, Tu sabes, Senhor, que temos um único objetivo, escutar a Tua voz. Todos nós, Senhor. Portanto, meu Deus, que não seja um homem falando, mas que o Teu Santo Espírito fale por nosso intermédio nesta manhã, Senhor. Se há alguém aqui desanimado, cansado, que ao estudarmos o assunto desta manhã, o poder impactante da Tua palavra venha revivificá-lo, Senhor. Venha restaurar. E que venhamos a dizer que hoje, mais uma vez, teve salvação nesta casa. Essas bênçãos lhe rogamos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos estudar, irmãos, uma história fantástica. Muitos conhecem. Mas, irmãos, nós temos muito o que aprender com a história da queda de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 1 fala da criação do mundo, fala de um lugar perfeito, de um mundo que eu e você nós não conhecemos. Nós não conhecemos por completo as leis naturais deste mundo perfeito, não conhecemos por completo a lei moral deste mundo perfeito. O que nós temos, irmãos, hoje é uma pequena visão do que era o mundo antes do pecado. Uma pequena visão do que era o relacionamento entre Deus e o homem. E essa é a descrição, irmãos, de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a formação do homem. Mas Gênesis capítulo 3 nos mostra a queda do homem. E podemos tirar, irmãos, desse texto algumas lições interessantes para a nossa vida hoje. Vamos ler então Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante. Mas a serpente, o mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás luz aos filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa.
Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Que relato trágico. Um quadro perfeito, um quadro lindo, que termina de uma maneira trágica. O homem, nesse momento, irmãos, ele acaba de romper uma aliança que tinha com Deus. E o profeta Osés declara isso, que o homem rompeu a aliança. Adão rompeu a aliança que Deus que havia instituído com ele. E que quadro, irmãos, desastroso. É interessante que vamos extrair algumas curiosidades que existem no texto. Existe, irmãos, um jogo de palavras que, infelizmente, na tradução, ela se perde. E, irmãos, eu apenas irei citar isso para vocês, não porque eu quero mostrar, lá na faculdade de teologia você aprende hebraico, não quero falar isso para vocês, não é isso. Eu quero dizer, irmãos, também que hebraico, grego e tudo que eu aprendo lá no seminário não me dá autoridade sobre a palavra de Deus, irmãos. O que traz autoridade sobre a palavra de Deus é o Espírito Santo. É Deus. E não um seminário de teologia. Mas irei citar apenas porque são curiosidades que podemos extrair lições para o nosso dia a dia. E lições fantásticas da Bíblia. Existe aqui, irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, um jogo de palavras. Quando mais a serpente é o quê? A mais sagaz. Agora olhe aqui o verso 7. Gênesis 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Existe, irmãos, entre o verso 1 e o verso 7, um jogo de palavras, na palavra sagaz e palavras nus. Porque em hebraico, irmãos, essa mesma palavra tem o som semelhante. Um som muito parecido. Notem, o texto ele começa falando, mas a serpente é a mais sagaz de todos os animais, e o verso 7 termina, e o homem viu que estava nu. Mas a pronúncia, ela é semelhante à palavra serpente. Sabe o que o texto, a poesia do texto em hebraico está nos dizendo? Que o homem pensou que ia ser Deus, mas terminou como a serpente. Sempre Satanás faz isso com o ser humano. Notem, Deus já havia falado quando criou Adão e Eva, quando criou, olha, vamos fazer o homem conforme a nossa semelhança. O texto bíblico, irmãos, ele já demonstra no capítulo Gênesis 2, verso 7, verso 4 em diante, que o homem era a semelhança e a imagem de Deus. Mas o que Satanás faz aqui? O que Satanás faz? Não, coma do fruto, porque quando você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. É sempre assim que o inimigo faz. Ele faz o ser humano correr atrás daquilo que ele já é. E ele corre atrás daquilo que ele já é, porque Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. E quando o homem pega então aquilo que Satanás lhe oferece, ele deixa de ser. Às vezes um casal pensa que é feliz, o indivíduo ele é feliz, ele não sabe que ele é casado, tem um laço matrimonial, ele acha que ele não é feliz. E ele acha que ele não é feliz porque o inimigo diz, você não é feliz. Vocês já ouviram o Faustão? Cada vez que eu volto de férias eu vejo que o Faustão está muito diferente, né? Muito magro. O pior, ele é horrível, né? Programa horrível. Programa de domingo, irmão, não tem nada que preste na televisão. Não tem nada que preste. Domingo, pior ainda.
Mas vocês já observaram que o Faustão, O Faustão não muda, não é verdade? Ele sim, emagreceu, sim, mas... Eu acho que o Faustão é a única coisa que muda naquele lugar. Que emagrece, envelhece, está mais feio com o tempo, enfim. Mas, irmãos, atrás do Faustão, o que existe atrás do Faustão? Hein? As bailarinas. Aquelas não mudam. Faustão está 35 anos na televisão, ele envelhece, mas as meninas não envelhecem. Né? Interessante isso, né? E aquilo fica uma mensagem na mente do indivíduo. Uma mensagem, porque o indivíduo, ele está... 25, o Faustão está dizendo, 25 anos o indivíduo está assistindo do Faustão. Ele senta ali, né? Vamos imaginar, 25 anos atrás, o indivíduo lá, recém-casado, assistindo Faustão. Aí a esposa dele do lado, né? Bonitinha, 25 aninhos e tal. Ah, as bailarinas, não, eu tenho uma bailarina em casa. Ó, aqui, ó, eu tenho. Aí o tempo vai passando. Aí ele começa a observar, essa bailarina aqui de casa tá envelhecendo, né? Lei da gravidade está operando nela aqui. Mas nelas ali na televisão, não. E é claro que a pessoa não pensa naquilo. Mas de maneira inconsciente, o Faustão passa essa mensagem. E o indivíduo ele começa a pensar, essa aqui envelhece. A da televisão, não. O Faustão envelhece, todo mundo envelhece, mas as meninas dele não. A minha envelhece. Não, eu não sou feliz. E aí, quando ele andando na rua, vê então a bailarina do Faustão, ali está a felicidade. Eu vou ser feliz ali. E ele vai atrás, buscar a felicidade e deixa de ser. E quantos lares, irmãos, estão se destruindo por causa da infidelidade matrimonial? A irmã White, irmãos, ela diz o seguinte, que por mais desastroso que um relacionamento matrimonial seja, mesmo que se ele foi dado de maneira errada, um casamento feito sem pensar, mas ela diz que nunca um casal, ele deve pensar que Deus não olha por eles. Porque se ambos buscarem a Deus, Deus, ele pode fazer milagres. E esse, irmãos, é a mensagem da Bíblia. É o caminho que a Bíblia nos dá. Mas o mundo diz não, vai atrás disso. E você vai atrás e deixa de ser o indivíduo, ele acha que ele vai ser feliz se ele beber. E se ele ir para as festas, para o mundão, e ele vai achando que ali ele encontra felicidade, destrói a saúde dele e deixa de ser. Notaram como é a sistemática da tentação de Satanás? O prazer de maneira rápida, mas a perca da felicidade, porque prazer não significa felicidade. E assim, irmãos, mais uma vez, esse foi o mecanismo de Satanás. E Satanás ainda hoje continua a fazer esse mecanismo. Você corre atrás daquilo que é, porque simplesmente o mundo te bombardeia falando que você não é feliz. Não, você não é feliz nesse trabalho. Não, você não é feliz nesta igreja. Não, você não é feliz porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando o texto bíblico diz, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A Bíblia declara, você é feliz. Mas o mundo declara, você não é feliz. Existe, irmãos, um grande conflito. E você não pode olhar para a tua vida sem enxergar o grande conflito entre bem e o mal. Irmãos, a irmã White, se você ter acesso a esse livro, você vai perceber que ela, em todo o contexto da vida dela, todas as visões dela, todas as orientações que ela dava, como pano de fundo existia o grande conflito entre o bem e o mal. Não olhe apenas para o teu problema. Irmãos, todo o problema no mundo espiritual acontece no campo real, na vida real da pessoa. O problema aqui, no Éden, havia se originado aonde? No céu. Mas estava sendo vivido agora no campo real. No meu emprego, é a minha vida. Pode ter certeza que existe uma guerra espiritual. E você não pode ficar à toa.
você precisa acreditar no assim diz o Senhor e clamar a Deus. Irmãos, Adão e Eva pecaram. Mas o que é interessante, que quando você vai do verso 9 em diante, em Gênesis capítulo 3, você percebe, irmãos, que Deus busca o diálogo. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, e agora Deus então busca o diálogo, e sempre é assim na história, e sempre vai ser uma constância na Bíblia. É Deus que vai buscar o diálogo. Esta manhã você veio a esta igreja pensando, eu estou cansado, eu quero vir, não quero ir, mas eu vou. Mas Deus está esta manhã buscando um diálogo contigo. Nota em Isaías capítulo 1, você pega ali, Deus falando, vocês são pecadores, vocês são igual Sodoma e Gomorra. E aí do verso 18 em diante, 17, 18 em diante, do capítulo 1 de Isaías, Deus fala assim, vinde arrazoemos, ou seja, vamos conversar. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Então é Deus que busca o diálogo. Você vê o povo de Deus preso lá no Egito, escravizado no Egito. Já não sabia mais quem era Deus. E Deus busca o diálogo com Moisés e fala, Moisés, eu tenho uma missão para você, vai lá, salva o meu povo. Moisés, eu vou te fazer, vou te abençoar, mas vai lá. Mas Senhor, eu não posso, Moisés, não é questão não. Eu prometi para Abraão, Isaac, Jacó, e eu prometi, eu vou cumprir. Eu prometi dar essa terra. E é interessante, irmãos, que quando o povo sai do Egito, né, em 2 anos eles entraram na Canaã. E isso é algo que precisamos entender, que Deus permite que dentro desse contexto do grande conflito entre o bem e o mal, você possa dar a sua opinião e decidir sobre a sua vida. Porque, notem, o povo de Deus saiu do Egito. Em 2 anos eles chegaram a Canaã andando. Ficaram, em 50 dias chegaram no Sinai. Logo após, então, 1 ano e pouco, depois foram para permanecer 1 ano ali. E aproximadamente um pouco tempo depois de 1 ano, eles caminharam para Canaã. Chegaram ali onde os espias foram mandados para a terra, 11 espias, e voltaram contando as bênçãos, mas falando, é impossível conquistar essa terra. Só quem falou bem foi quem? Calebe e Josué. E aí o que o povo falou para Moisés? Vamos voltar para o Egito? Não, vamos voltar para o Egito, Quem dera que a gente morresse no deserto, mas a gente não vai possuir essa terra. E olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. E Deus, ele abre uma exceção. E o povo fala, vamos voltar para o Egito. E Deus fala, não, para o Egito vocês não voltam. Fora de cogitação. Irmãos, precisamos entender isso. Existem certas coisas no grande conflito entre bem e o mal que estão fora de cogitação você pensar em querer. Por exemplo, Deus, ele prometeu na Bíblia dele, na palavra dele, que ele sempre vai guiar a igreja. Ela pode parecer defeituosa, pode parecer manca, mas é a igreja de Deus, queira você ou não queira, aceite você ou não aceite. E ele dirige essa igreja. E você não é ninguém para bater na igreja, na menina dos olhos de Deus. Está fora de cogitação. Ele não pede a tua opinião para dirigir a igreja dele, ele nem dirige. Agora ele faz concessões. Mas a questão de liderança na igreja, irmãos, liderança na igreja é um atributo divino. Ele escolhe, ele faz, ele estabelece, ele permite, ele faz concessões. E ele fez concessão com o povo de Israel. E ele chegou para o povo de Israel, não, para o Egito vocês não voltam. Não voltam. Mas vocês querem morrer no deserto? Não, então tá bom, eu vou conceder isso. Vocês vão vagar 40 anos no deserto. Vocês vão morrer e os seus filhos vão pisar na terra. Se é assim que vocês querem, eu permito então. Olha, que fantástico, irmãos, Deus. Como Deus é fantástico e permite esse diálogo. Irmãos, Deus é um Deus de diálogo. E talvez você esteja sofrendo porque você não quer dialogar com Deus. Não quer conversar da sua vida com Deus. E Deus, nesse momento, ele dialoga com o ser humano. E nós temos, então, irmãos, o plano da redenção estabelecido para o homem. A irmã White descreve que, quando o homem pecou,
houve uma tristeza no céu entre os anjos. Uma grande tristeza. E, de repente, então, a Deus, Cristo, Deus, o Espírito Santo se reúnem. E quando Jesus ele sai desta reunião, e ela descreve de maneira extraordinária que quando Jesus ele sai desta reunião, Jesus ele sai com um sorriso no rosto, e os anjos não estavam entendendo porque o homem pecou, o homem deveria morrer naquele dia. E ele deveria morrer realmente naquele dia. E Jesus ele sai com um sorriso do rosto. Ué, o que aconteceu? Irmãos, quando Satanás ele acusa, ele tenta o homem, ele tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, mostrar que Deus era um tirano. Se não me obedece, morre. Porque, irmãos, o homem deveria morrer naquele dia. Ah, não, é naquele dia. O texto bíblico é claro. A gente tem que ler a Bíblia como ela, obedecer a Bíblia. E tem gente que acha que não, aqui significa que um dia para Deus é 1000 anos e não sei o quê. Não, não leia a Bíblia fora dos contextos dela. Não é um contexto profético aqui, é uma narrativa. Ele deveria morrer naquele dia e ponto final. Então, o primeiro objetivo de Deus, mostrar que Deus era de Satanás, mostrar que Deus era tirano. Segundo objetivo de Satanás, se o homem caísse e Deus não o destruísse, Satanás iria falar, então você precisa me perdoar também. Não vai destruir ele, não vai me destruir também. Havia um terceiro objetivo. Se Deus esquecesse do homem e não perdoasse e não o destruísse, Satanás iria fazer da terra o seu quartel-general. Esse mundo iria ficar esquecido. Notem, talvez você esteja olhando apenas para o teu problema. Ah, minha doença, eu passo em casa. Mas por trás disso pode ter certeza que existe o contexto do grande conflito. E você precisa ficar firme. Agora o plano da redenção, e ele pega Satanás de surpresa, e nós vamos ver nesses poucos minutos que iremos passar aqui, não irei adiantar muito por causa do horário, mas notem, irmãos, que o plano da redenção, ele pega a Satanás de surpresa. Vamos agora no verso 14, o homem pecou. Não dá tempo de nós destricharmos esse texto, entendemos melhor esse texto. Mas vamos então no verso 14 e notar, irmãos, toda a sistemática, como é interessante. Então, o homem pecou. Adão estava esperando a morte. Satanás estava ali atento para ver. Agora ele não tem saída. Agora eu cerquei Deus de todos os lados. Eu quero ver o que ele vai fazer, ele não tem saída. E quem sabe ele já estava ali pronto para fincar a bandeira no planeta Terra. Esse reino é meu. De repente, então, irmãos, Deus fala para a serpente, verso 14, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da vida. Notem, Deus na autoridade dele amaldiçoou a serpente. E aqui no verso 15, irmãos, é um momento em que todos são surpreendidos. Porque no verso 15 Deus fala, porém, eu vou pôr, é uma ação divina, porém, inimizade entre ti. Deus é uma profecia entre você, serpente, Satanás e a mulher. Notem, irmãos, Deus, ele quebrou a maldição. Deus, ele quebrou, ele instituiu uma maneira, uma solução. Eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência desta. Eu vou pôr inimizade entre as trevas e a luz. E tu lhe ferirás, o que diz o texto? E a minha descendência, a descendência da mulher, lhe ferirás a cabeça, uma alusão direta a Cristo, que um ferimento na cabeça, ele é um ferimento mortal.
e tu lhe ferirás o calcanhar. Um ferimento não letal, não mortal. Nesse momento, irmãos, existe então uma surpresa por parte do inimigo. Deus arranjou uma solução para o problema do pecado. Sabe por que Deus só pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque ele estava limitando o poder de Satanás. Porque a vontade de Satanás era destruir toda a raça humana. E ele limita o poder de Satanás apenas à árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora então, Deus ele põe. Eu não sei se eu estou falando esta manhã para alguém que está com algum pecado acariciado. Para alguém que está errando na vida. Você veio a esta igreja, esta manhã, porque primeiro você precisa ouvir uma advertência. Este caminho que você está indo é um caminho que vai te levar para longe. É um caminho que você pensa que vai ser como Deus, mas vai se tornar como a serpente. Mas eu não tenho forças, Alexandre. Eu te entendo, irmão. Eu sou pecador também. Mas eu conheço um Deus maravilhoso que coloca, que diz, eu porei inimizade. E ele pode lhe ajudar a ser um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus. Porei inimizade entre ti e a serpente. Irmãos, Deus amaldiçoou a terra, maldita és tu. Maldita é a terra. Deus pronuncia um juízo contra a serpente. Deus pronuncia um juízo contra a terra. Mas nesse momento, irmãos, nenhum juízo é pronunciado contra o homem. Que maravilha! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez você se sinta culpado. Eu quero dizer que no texto bíblico não existe uma condenação para o homem. Pelo contrário, a condenação de juízo, ela é destinada para os Satanás e seus anjos. Não para o homem. Mas se você e eu estivermos agarrados ao pecado, iremos ser destruídos também. Porque vai chegar um momento em que Deus vai dar um basta. O plano da redenção, irmãos, pegou Satanás, Adão e os anjos de surpresa. E eles pensaram, que loucura esse plano. Então quer dizer que Jesus, ele vai ter que vir, Deus vir como homem e morrer no lugar do homem. Que coisa estrondosa. Mas, irmãos, nós temos nesse texto algo fantástico. E eu gostaria que os últimos minutos se prendesse à solução. Deus ele dá a solução eterna do pecado. A graça de Jesus. Mas notem, irmãos, às vezes a gente prega, e a gente prega muito no mundo do porvir. Olha, você lá no mundo do porvir, você vai ter descanso. E não é errado a gente falar da nossa... É porque nós não somos desse mundo aqui mesmo, irmão. Se você está se acostumando com esse mundo, tem alguma coisa errada na tua vida. Porque você não tem que se acostumar com esse mundo. Esse mundo a gente vai sofrer. Sim. A gente quer o poder do apóstolo Paulo na nossa vida. Né? O homem que falava com poder, mas vai ver o quanto ele sofreu. Lá no livro de Coríntios, no capítulo 15. Estou lembrando agora se é 1º ou 2º Coríntios, que ele fala, 3 vezes passei por naufrágio, perigos entre salteadores. Queremos o poder do apóstolo Paulo, mas não queremos nos envolver com o evangelho como ele se envolvia. Então, irmão, se você não é assim, você não é desse mundo, enquanto você estiver aqui vai ter dificuldades, vai ter sofrimento. E às vezes a gente prega muito do mundo por vir. Não, lá você vai ter descanso. Sim, vamos ter. Mas, irmãos, Deus não abandona os seus filhos ainda aqui no campo de batalha, não. Pelo contrário, é no campo de batalha que Deus se aproxima mais dos seus filhos. É aqui que Ele está mais perto da tua vida para te dar a bênção, te dar o alívio. E note a solução que Deus deu. Uma solução imediata para o problema do homem. Então, disse para, verso 16, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez,
Em meio a dores darás à luz, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. Notem, irmãos, quem sabe, em um mundo sem pecado, a mulher poderia ter controle da gravidez. Eu não sei. Não sei. Mas o que Deus deixa claro aqui é que de agora em diante não haveria um controle da gravidez. Não haveria um controle sobre isso. E que a mulher iria engravidar. Por quê? Porque com o pecado e com a morte era necessário haver uma continuidade da raça humana. A raça humana não podia se extinguir, deveria continuar. Mesmo em meio às dores e sofrimento, deveria continuar, porque da raça humana iria vir o descendente. Olha! E agora se vira para Adão e fala para a mulher, o seu desejo será para o teu marido. Por quê? Porque agora com o pecado entrou o egoísmo. Então, para que vocês vivam bem nessa terra, é preciso haver submissão. Entenderam? Submissão. Para não haver contenda no lar. Olha, a solução de Deus para imediato para o problema do pecado. E agora então, no verso 17, ele fala, e a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, Deus amaldiçoou a terra, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás sustento durante todos os dias da tua vida. Irmãos, é interessante o que Deus faz nesse momento. Sobre o homem, trabalho duro, fadigas, dificuldade, morte. Mas eu quero terminar mostrando o juízo do aspecto de vida para Adão. O que está escrito? Qual foi o nome que Adão deu a Eva? O que diz aí na Bíblia? O que diz a leitura do texto? Adão deu o nome de Eva para sua mulher de Eva. Por quê? Notem, irmãos. E vamos aqui imaginar. Vamos imaginar o impacto. Adão está ali e pecou. Vou morrer. E é interessante, irmãos, que quando Adão foge, e isso são algo que se perde, infelizmente, na tradução, mas quando Adão foge e ele fala que teve medo, a melhor tradução poderia ser ansiedade. É a primeira vez que a palavra ansiedade entra na raça humana, um medo do futuro. Isso que nós sentimos, uma ansiedade. Né? E hoje vivemos no século de pessoas ansiosas. Isso começou ali no Éden, porque até então o homem tinha uma segurança do futuro. Então, pela primeira vez, um sentimento estranho para Adão, de ansiedade, o que vai acontecer? E ele estava com medo. E ele olhou para o animalzinho, vamos imaginar, e está Adão lá, cabeça baixa, e chega Deus para o animalzinho, que não tinha nada a ver com a história, foi apenas incorporado, você vai rastejar, e rapaz, se com o animalzinho fez isso, meu irmão, eu estou acabado. Imagine Adão pensando, vou me destruir. Se vira então para a terra, maldita a terra. Rapaz, mas para a terra. Imagine o impacto. Para Satanás, olha, você vai ser ferido na cabeça, vai morrer. E Adão só esperando, chegando a vez dele. O animalzinho perdeu as asas, vai ficar feio, vai rastejar. A terra está destruída, acabada. Satanás, esse já, enfim, vai ser destruído. A mulher, quando ele começa a observar para a mulher, descendente desta, vai ter vida. Vida. Notem como aquilo foi impactando Adão. Vida. Deus se vira para Adão, para a mulher nenhuma maldição. Deus se vira, mas ela vai sofrer dores no parto, sim, mas vida. Quando se vira para Adão, você vai suor do seu rosto e tal, você vai morrer. Olha, irmãos, o que Adão faz. Adão se vira para a sua esposa, mulher, o teu nome vai ser Eva. Sabe por quê? Porque neste dia eu descobri que você não é mãe dos mortos, você é mãe dos viventes. De ti virá um descendente que vai dar fim ao pecado. E juntos um dia nós estaremos aqui no Éden. Irmãos, o impacto do juízo sobre Adão foi um impacto positivo.
e não um impacto negativo, porque ele se vira para sua esposa com muita alegria e fala: seu nome é Eva, é mãe dos viventes. Não tenha medo do pecado e do juízo de Deus, porque para nós ele é dado como um juízo de vida. Entendeu isso, meu irmão? Você não precisa ter medo, mas você precisa aceitar o plano de Deus para a tua vida. Você precisa quebrar as amarras do pecado. Vida dura, gravidez, ninguém morreu. Ninguém morreu naquele dia. Mas sabe por que ninguém morreu naquele dia? Não. Alguém morreu naquele dia, sim. O texto diz que Deus fez pele de ovelha para cobrir Adão. Alguém morreu. É a primeira referência de morte no texto bíblico. De um descendente. De um animalzinho. A primeira referência de morte era do descendente de Cristo. A última, o animalzinho, morreu. Que representava Cristo. Sabe por que Deus ele pôde falar, porém inimizade? Porque o filho dele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que você tem que se apegar à graça de Jesus para vencer na vida. É por isso que o cristão não pode tentar viver uma vida longe de Jesus. E agora, Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Que tristeza. Que tristeza, não, irmãos. Adão não teve um impacto assim naquele dia. Adão saiu motivado. Adão saiu contente. Adão saiu do jardim do Éden. Sim, ele olhava para o jardim do Éden com saudade. Quando ele observava o irmão White falando as primeiras folhas caindo, e aquilo trazia uma tristeza profunda. Mas na manhã daquele encontro, eu não sei se foi naquela noite, tarde, noite, que ocorreu tudo isso, o texto nos diz de viração do dia. Adão não foi dormir de sobremaneira triste, mas ele teve um aspecto positivo. E quando ele saiu do jardim, e Deus o privou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele entendeu aquilo como uma bênção. Porque eu vou sofrer, vou viver mais alguns anos, vou sofrer, vou morrer, mas um dia eu vou ressuscitar. Porque a minha esposa, ela não é mãe dos morrentes, ela é mãe dos viventes. Vai haver vida. O que são 80 anos de sofrimento? O que é 75 anos de sofrimento? O que é 90 anos de sofrimento para uma eternidade que você pode viver com Jesus? Nada. A Gisele vai cantar agora, irmãos, uma música que fala de entrega. De alguma maneira ou outra, eu sei que o sermão desta manhã tocou o seu coração. Nós da Comportais, irmãos, temos visto isso em nossas vidas. Deus inicia o diálogo. É o comportor que bate na porta da pessoa. Ela não está esperando naquele dia ninguém, muito menos alguém que depois ofereça uma literatura. Mas o comportor vai, inicia o diálogo, bate. E quando saímos da residência, quando saímos da empresa, do comércio, temos a certeza de que o diálogo se iniciou. E agora há chance de salvação para aquela alma. Deus quer iniciar um diálogo com você esta manhã. Enquanto a Gisele estiver cantando, reconsagre a sua vida a Deus. Para que na manhã da ressurreição, junto com Adão e Eva, possamos participar daquela grandiosa festa que Deus tem preparado para nós. Amém. Jesus é a missão, o trabalho para o qual seu Pai enviou. Ele veio nos curar,
veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar pra dormir. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar conforto e paz. Procura corações tristes sem esperança, uma nova vida ele quer te dar. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Vai Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá no céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram compreender, rejeitados são, mesmo assim, muitas vidas transformou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Oh, oh, uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Foi o exemplo que ele nos deixou. Algo que me tocou muito aqui nesta igreja, irmãos, é o cuidado que eu percebi que a igreja tem com a terceira idade. E um dos enfoques, quando se estuda o texto de Gênesis capítulo 3,
E quando você estuda a vida, principalmente de Salomão, à luz do grande conflito, você percebe que aquele que chega à terceira idade ao lado de Deus, e Salomão ele amplia mais isso, a sua palavra, que sai da boca de uma pessoa da terceira idade, de cabelos brancos, que vive ao lado de Deus, é consideradas como as palavras do único pastor. Quando Deus pronunciou a maldição sobre a terra, e quando Deus ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, não foi uma punição, foi uma bênção. O que seria viver eternamente em um mundo de pecado? Imagine, Adão e Eva levaram aquilo como uma bênção. Talvez você esteja sofrendo na sua terceira idade. É pouco sofrimento, irmão. Pouco sofrimento. Viva com Deus esse momento da sua vida, porque Ele tem uma grande bênção para todos nós. Vamos orar a Deus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai, lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu de graça o plano da redenção, meu Pai. E hoje, Senhor, nós temos acesso à maravilhosa graça de Jesus. Senhor Deus, não permita que esta manhã ninguém venha sair desta igreja desanimado, Senhor, não. Mas que o estudo desta manhã, Senhor, venha causar um impacto profundo na vida de cada um de nós. Para que ainda que estejamos, sim, fora do jardim do Éden, mas a certeza que nós temos é que um dia este jardim estará restaurado e nós estaremos nele, Senhor. Conceda-nos, Senhor, um restante de sábado na Tua presença e que o Teu Santo Espírito nos influencie a cada dia a sermos mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus. Amém.